Boa noite, estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo Estúdios TPFest e hoje temos entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Luana Brito, que vai estar conversando conosco sobre planejamento previdenciário. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui nos Estúdios TPFest no programa Bate-Papo Legal. E a entrevista hoje com a doutora Luana Brito, ela que é advogada em São Paulo e vai estar conversando sobre planejamento previdenciário. Vocês podem estar enviando as perguntas na live, que será feita para a doutora. Aqueles que tiverem dúvida e quiserem enviar a pergunta, fiquem à vontade, podem enviar a pergunta que a gente faz a pergunta para ela, ok? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Bate-Papo Legal pelo Estúdios TPFest. E a entrevista de hoje é pelos espaçosjurídicos.com.br. E a doutora Luana Brito também faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Para acompanhar os esclarecimentos, as dicas, é só acessar o site www.espaçosjurídicos.com.br ou acessar o Instagram, que é @espaçosjurídicos. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a Abdala, a Caroline, que está com a gente, a Érica, a Freitas, ao Luciano, ao Gonçalves, ao SP Silva também está com a gente. Uma boa noite aí a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Bate-Papo Legal pelo Estúdios TPFest. Estamos hoje ao vivo, aguardando a entrada da doutora Luana Brito, que vai estar conversando conosco sobre planejamento previdenciário. Ela que faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. E lembrando que o Grupo TPFest também tem aí o seu setor de jornalismo pelo Três Pontas Urgente. Então, quem quiser acompanhar notícias, é só acessar o Instagram do @Três Pontas Urgente Oficial e acompanhar aí o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Uma boa noite a todos vocês. Estamos aguardando a doutora Luana Brito entrar na produção dos espaços jurídicos e do bate-papo legal. Entre em contato com a doutora Luana, pois nós estamos aguardando ela para dar início à entrevista. E hoje o tema é planejamento previdenciário. Estamos aguardando assim. Aqui a hora que a doutora Luana Brito entrar, manda um oi para a gente aqui, poder chamá-la ao vivo. Uma boa noite também a Alana Rodrigues, boa noite a Andrés, uma boa noite, seja bem-vinda nos espaços jurídicos. Uma boa noite a todos vocês que estavam acompanhando aqui os espaços jurídicos. Estamos aguardando aqui. Vamos chamar a doutora Luana. Uma boa noite a todos vocês. @Estúdios TPFest no programa Bate-Papo Legal. Uma boa noite a todos vocês. Vamos aguardar a conexão aqui com a doutora Luana. Estamos aqui aguardando, lembrando que a doutora Luana faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Para acompanhar as dicas, é só acessar o site e acompanhar as dicas da doutora Luana Brito. Uma boa noite, doutora, seja bem-vinda aqui no @Estúdios TPFest pelos espaços jurídicos. Olá, muito boa noite. Como estão vocês? Como estão todos? Já queremos aqui agradecer, né, a presença de todos aqui para batermos um papo aqui, né, informativo, referente aí à área jurídica, ao tema que foi nos confiado, né, para falar um pouquinho da importância, né, do planejamento previdenciário. Sou advogada, estou aqui em São Paulo, né, faço parte aí do espaços jurídicos, né, e estamos aqui para compartilhar o melhor conteúdo. E a doutora é de São Paulo, atende online também, para todo o Brasil?
Sim, sou de São Paulo, mas atendemos aí online em todo o Brasil, né? Já estamos aí há 14 anos, né? Atuando especificamente na área previdenciária, também com previdência para servidores públicos, né? E de forma pontual atendo também outros segmentos, porque acabam pegando bastante confiança e credibilidade, mas temos aí um segmento onde adoramos o direito previdenciário. Então, doutora, o tema planejamento previdenciário, eu vou começar a perguntar qual a importância e a vantagem de se fazer um planejamento previdenciário. Bom, o planejamento previdenciário, ele é de extrema importância, né? Porque quando você, após todo o período, né, de contribuição que o trabalhador está ali e faz todo o seu trabalho, ele almeja uma boa remuneração, né? E através disso, uma boa aposentadoria. Então, o que a gente fala é que o planejamento previdenciário ele é de extrema importância, principalmente em decorrência das alterações, né, da legislação previdenciária. Muitas reformas da Previdência vieram ao longo dos anos e isso faz com que existam várias hipóteses para essa aposentadoria. E para quem já está no sistema, ele pode se encaixar em diversas regras. E aí a gente tem que fazer um estudo minucioso, principalmente para verificar através do planejamento o período que ele pode se aposentar, a renda que ele pode alcançar, qual vai ser esse plano futuro, né, para que ele possa alcançar essa renda desejada. Então, através do planejamento previdenciário, a gente consegue identificar essa questão. E quando se deve começar a esse planejamento? Bom, o que a gente diz é que as pessoas têm muita dúvida e muitas das vezes um pouco de resistência, né? Principalmente com essas alterações, né? Na legislação, e as pessoas às vezes têm um pouquinho de resistência com relação a será que é interessante investir nesse planejamento? Será que compensa? Será que vale a pena? Qual é o prazo? Quando eu tenho que iniciar? O mais importante é que quando você já esteja, pelo menos com uma idade próxima de se aposentar, a gente coloca aí dos seus 48 a 58 anos, são todas idades importantes. Antes da reforma da Previdência, a gente falava em idades menos idade. Então, uns 40 anos, às vezes você já conseguiria até se aposentar, porque existe a possibilidade da aposentadoria especial? Sim. Mas, assim, o que a gente diz é que o planejamento, não necessariamente você deva chegar quando você já tenha os seus 45, 48, 50. Pode ser antes, porque você vai fazer um planejamento. Você vai ter o auxílio de um profissional para saber quanto tempo de contribuição você tem, quanto tempo falta para você contribuir, se tem documentos que precisem ser organizados antes de você solicitar sua aposentadoria. Então, hoje o que a gente diz é que se a pessoa falar assim, falta 10 anos para me aposentar, vale a pena o planejamento? Vale a pena. Então, quanto mais cedo começar a fazer planejamento, melhor. Melhor. E quais são as documentações necessárias para dar início no planejamento? Bom, os documentos necessários, na verdade, a princípio, o que a gente diz é que a pessoa precisa ter a atualização cadastral junto ao INSS, que é a senha do meu INSS no Gov, né? Por quê? Porque através dela a gente vai ter acesso aos documentos previdenciários e confrontar com os documentos que ele realmente tem, que pode ser período rural, pode ser período especial, pode ser vínculos que não tenham sido baixados, né? Não tenham sido regularizados no INSS. Então, tem uma série de documentos que a gente vai avaliar. Mas, a princípio, seus documentos pessoais e a senha do meu INSS é imprescindível para a gente começar a fazer uma boa análise e listar aí o que precisa ser regularizado. E o que é preciso ser analisado com mais cuidado para se obter uma aposentadoria mais justa? Bom, o que precisa ser analisado com mais cuidado é justamente se todos os vínculos, todas as empresas que a pessoa trabalhou está corretamente cadastrada no INSS, se os valores foram devidamente recolhidos. Por quê? Porque isso faz diferença no valor de uma renda. Isso faz diferença no tempo de contribuição da pessoa. Então, você imagina que ela trabalhou num período de 82, 84, e essas empresas
fizeram os recolhimentos, mas não estão cadastrados no INSS. É possível regularizar? Sim, através do quê? Da carteira de trabalho e outros documentos que a gente vai solicitar. Então, é importante justamente por conta dessa questão, que a gente vai identificar esses erros, entendeu? E como é feito esse cálculo da aposentadoria, do planejamento em si? Bom, o planejamento ele é um estudo minucioso do seu tempo de contribuição, do período que falta para você se aposentar. Então, a gente vai dar as diretrizes específicas, né, para que você possa alcançar esse benefício desejado, né? E com isso, a gente vai precisar o quê? Avaliar o que a gente vai precisar fazer. Então, o planejamento previdenciário, ele pode envolver desde uma simples regularização, né, uma mais simples regularização, até uma regularização mais específica, onde solicitar documentos junto a órgãos públicos, né? Então, os honorários, por exemplo, para planejamento previdenciário, ele vai depender de cada caso, entendeu? E para quem contribui individual e quer aumentar esse valor da contribuição para gerar aí um aumento na aposentadoria, tem algum impacto no imposto de renda? Bom, a questão do imposto de renda, ela é muito relativa porque vai depender realmente do valor que você faz a declaração junto com o contador, né? Porque a regra da Previdência você, quando o contribuinte é individual, né, ele é empresário, ele pode fazer as contribuições com base no Prolabore, que ele faz de retirada, e isso daí juntamente com o contador, né, que vai avaliar essas possibilidades, né? Então, não necessariamente o que ele precise contribuir para a Previdência Social vai gerar um grande impacto no imposto de renda. Isso vai precisar ser feita uma análise, inclusive o advogado junto com o contador, entendeu? Para verificar as melhores nuances. Porque o contribuinte individual, ele tem, quer dizer, as contribuições feitas através do carnê, você precisa contribuir o mínimo do salário, né? 20% o máximo que é 20%. Entendeu? Do salário mínimo para você alcançar um maior benefício. E tem o mínimo? Tem o mínimo também. Porém, você precisa entender que se você contribui pelo mínimo do salário mínimo, você pode ter alguns benefícios reduzidos. Então, precisa ser avaliado para você não fazer contribuições que não venham te favorecer para uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Então, é importantíssimo fazer um planejamento ou até pegar uma orientação no início para saber também qual a melhor forma de contribuir, né? Isso mesmo. O planejamento, ele vai dar para a gente todas essas possibilidades, entendeu? Às vezes a gente pega MEI, né? O MEI, ele faz uma contribuição, já engloba toda a parte tributária e previdenciária através de um único recolhimento. Só que ele só vai ter direito à aposentadoria por idade e os benefícios por incapacidade. Já uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisaria fazer o quê? A complementação daquele valor para alcançar os 20% do salário mínimo dos anos. E aí eles vão mudando, porque o salário mínimo vai corrigindo. Então, automaticamente, precisa-se o quê? Ter um planejamento avaliando as condições da pessoa, né? E o que ela deseja para o futuro, porque o nome já diz, é um planejamento, é um plano de ação, é uma organização. Com certeza, doutora. E para quem optar por uma aposentadoria da Previdência Social privada, é o mesmo funcionamento ou existe alguma diferença? Bom, a Previdência privada, ela já o nome assim, ele já nos indicam que ele é privado. Então, ele existe nas instituições financeiras. É importante também aqueles que têm a possibilidade, né? A disponibilidade financeira também é bom, né? Porém, ela vai precisar avaliar as propostas realizadas pelos bancos, né? Porque essa previdência privada, da forma que a senhora está me colocando, ela é privada, diretamente nos bancos, que você vai se adequar, qual é o período de contribuição, quais são os valores que você vai contribuir para que você almeje lá na frente X benefício. Aí também é um planejamento, entendeu? E o empreendedor e o empresário tradicional também, que a gente tem o MEI, né? E bastante empreendedores aí no mercado, e também tem o empresário tradicional, que ele já contribui obrigatoriamente quando eles já abrem a sua empresa.
no caso, qual seria o benefício mais vantajoso para eles? Porque eles esquecem de fazer o planejamento, né? Eles acham que, como eles pagam, eles não precisam fazer. Então, eu gostaria que a doutora falasse essa parte também. É por isso que a gente tem trazido muito essa questão do planejamento. Justamente para que essas pessoas também, que às vezes acham que não estão assistidos, né, elas possam ter um melhor benefício. Porque o que a gente diz, as pessoas falam assim, eu vou procurar o advogado, faltando 2 anos para me aposentar, e vou contribuir pelo teto máximo da Previdência. Não adianta, por quê? O valor da contribuição da aposentadoria, ele vai contar desde julho de 94, desde as contribuições de julho de 94 até o dia da aposentadoria. Então, é uma média contributiva desse período todo. Então, não adianta você pegar os 2 últimos anos, os 5 últimos anos e contribuir sobre o teto máximo da Previdência. Isso não significa dizer que você vai receber o teto, porque precisa ser feito um cálculo e vai ser feita uma média. Então, os contribuintes, os empresários tradicionais, né, que já fazem sua contribuição em empresas limitada ou ME, eles têm uma contribuição diferenciada e vai de acordo com o que ele declara juntamente com o seu contador. Geralmente vai ultrapassar o teto da Previdência, o salário mínimo, que assim, você pode contribuir até o mínimo, o salário mínimo da Previdência e o máximo do teto. Então, não necessariamente você precisa contribuir sobre o teto, né? Porque é o que a gente fala, vai precisar do que você dá disponibilidade financeira. É lógico, se você contribui mais, a tendência é você ter um salário melhor. Mas não quer dizer que você não vai ter uma renda boa se você contribuir abaixo do teto da Previdência, por exemplo. E já o MEI, ele contribui um valor específico, né? Já fechado, que é o pacote, né? E que ali ele só vai ter direito à aposentadoria por idade. Mas também, mediante complementação, pode ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Aí ele paga uma diferença. Ele Isso, contribuía. exatamente. Aí a gente tem a possibilidade de fazer o recolhimento dessa diferença. E o planejamento, né, esse estudo, envolve todo esse trabalho, entendeu? De direcionamento. E eles devem planejar desde quando? O MEI e o empresário. Eles têm que começar já logo quando eles abrem a empresa ou não, no decorrer dos anos? Como que Então, na funciona? verdade, no decorrer dos anos, né? Porque é o que a gente falou. Quanto antes você conseguir fazer uma boa programação, é interessante. Então, quando a pessoa já atingiu aí os seus 40 anos, né? Seus 50 anos, é muito importante que já se comece a fazer esse planejamento. Porque a gente pode avaliar algumas hipóteses. Às vezes a pessoa tem um período rural que trabalhou, né, quando mais jovem, no interior, em outros estados, né, em áreas rurícolas. Tem também pessoas que trabalham com exposição a agentes nocivos. Isso também pode reduzir o tempo para aposentadoria e pode ser aplicado também para MEI, para empresários, por exemplo, médicos, dentistas, que são autônomos, né? São contribuintes individuais. E eles também podem ter direito a uma aposentadoria especial ou, pelo menos, utilizar algum tempo para computar na aposentadoria. Isso reduz o tempo. É porque a gente tem bastante empreendedores surgindo aí no mercado, até os novos, né? O pessoal já está começando bem novinho, com seus 18, 19 anos. Então, eu acho até importante eles procurarem esse planejamento no início, quando está abrindo, porque aí eles podem, então, contribuir à parte para acrescentar e não ficar só pagando para ter uma aposentadoria por idade, no caso, em cima do Ou salário até mínimo, né, mesmo doutora? deixar para o final só, né? É verdade. E a gente tem as perguntas dos internautas, que foi enviado pelas redes sociais. Quem está acompanhando a live e quiser mandar alguma pergunta, pode enviar sua pergunta que a gente faz para a doutora. A gente tem a pergunta do Júlio Andrade, que é de Atibaia, São Paulo. Ele mandou: para quem contribui de forma errada, é possível reajustar essa contribuição? Sim. Atualmente, com a nova reforma da Previdência, inclusive, eles nos concedeu essa possibilidade de regularizar. E entra mais ou menos com essa questão que eu falei do MEI. Você tem a possibilidade de complementar. Por quê? Porque às vezes existe a ausência da informação, né? Então, eu contribuí durante 5 anos abaixo, o meu CNIS, né, tá dando lá vínculos não considerados ou extemporâneos. Através desse estudo, a gente vai verificar, vai fazer a solicitação da complementação
regularização e é plenamente possível fazer isso para que você compute esse tempo. Porque, por exemplo, se você tiver as contribuições abaixo, né, do determinado pela legislação, esse período não vai ser computado para aposentadoria, a menos que você faça essa regularização com a devida complementação. E o Leandro, que é de Minas Gerais, ele mandou para a gente: quem já trabalhou de carteira assinada ou contrato, mas já ficou mais de 10 anos sem trabalhar e sem contribuir. Agora eu abri um MEI. Essas contribuições anteriores são contadas para a aposentadoria? Bom, na verdade, você só consegue fazer a regularização de período que você já tenha tido vínculo com a Previdência. Então, vamos fazer exatamente o caso do Leandro, né? Leandro. O que acontece? Quando você sai do registro, você então ficou como contribuinte facultativo, né? Vamos supor que ele tivesse saído e 6 meses ele tivesse aberto o MEI, por exemplo, tivesse ali um CNPJ devidamente inscrito, comprovando, né, a função dele de contribuinte obrigatório, mas sem que ele tivesse feito o recolhimento, ele poderia recolher. Mas se ele ficou 10 anos sem nada, informal, né? Sem, por exemplo, o CNPJ, que é o que a gente diz, não tem como. Aí, se ele abriu o CNPJ, se ele já abriu o CNPJ e ficou mais 5 anos sem contribuir, a gente pode tentar a possibilidade de contribuir esses 5, mas os 10 que ficaram para trás, infelizmente não. Só é possível fazer essa complementação desse buraco, né, dessa vaga, se você já tiver tido o vínculo com a Previdência e comprovar que lá atrás você já era um contribuinte obrigatório. Aí sim você consegue fazer. Caso contrário, infelizmente não. Aí o que tem que fazer é um planejamento para contribuir mais à frente e conseguir se aposentar. Então, quem ficou um período sem contribuir, como ele, 10 anos, o que ele tinha antes não é contado para a aposentadoria como tempo. Então, na verdade, o período específico dos 10 anos sem nenhuma contribuição. O período anterior, de todos os vínculos, eles serão computados normalmente. Mas aqueles 10 anos que ele trabalhou de maneira informal, né, sem ter nenhum vínculo com a Previdência, nem como empresário, nem ter feito nenhum tipo de contribuição, a gente não consegue fazer essa contribuição retroativa. Só dá para fazer essa contribuição, que é o que a gente fala hoje com a nova lei, indenizar o INSS quando você comprova que de alguma forma você já era um contribuinte obrigatório. E o contribuinte obrigatório, ele só é aquelas pessoas que são registradas, que são empresários, que são autônomos, que são profissionais liberais e que você comprova o exercício daquela profissão. Aí sim você pode tentar buscar o pagamento, que é a indenização, né, para o INSS. E a gente tem a pergunta da Kátia Luz, que é de São Paulo. Ela pergunta assim: através do planejamento, é possível saber qual é a melhor contribuição e quais as vantagens que eu posso ter por idade? Sim, sim. Através do planejamento, você vai conseguir identificar se você pode ter uma aposentadoria por idade, se você pode ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, se você pode ter uma aposentadoria especial ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, computando algum período especial, né? Qual é o valor da renda? Lógico, é simulada, né? E com base ali também nas novas regras, porque a gente sabe que as regras elas podem mudar de ano a ano. Então, com base nas regras atuais, no momento do estudo, é que a gente vai dar um parecer, né? Mas a efetivação da concessão do benefício e os valores efetivos da aposentadoria vai depender da oportunidade do pedido. Porque a reforma mexeu muita coisa, né? Mudou muita coisa, né, doutora? E eu vejo as pessoas bastante perdidas nesses setores também, né? Exatamente. Não só do planejamento, mas até para se aposentar, porque muita gente, principalmente até mais idoso, não faz o planejamento, né? Então é muito difícil eles entenderem, né, que tem que fazer planejamento, que é importante pelo menos para eles já providenciarem, porque a gente vê muita gente aí na fila ainda para se aposentar e não consegue ainda por algum problema que teve lá atrás. Então, fazendo esse planejamento, a pessoa consegue sanar todos esses problemas, então. Isso, exatamente. Através do planejamento, nós vamos identificar, né, os erros, a gente vai conseguir identificar quais são os problemas que tem no cadastro, né,
a partir de qual caminho nós podemos traçar para regularizar isso e falar, não, agora você pode se aposentar, principalmente com as novas regras, para quem já estava dentro do sistema, tem a regra de transição, a regra do pedágio 100%, a regra do pedágio 50%, idade, pontos. Então, assim, são várias hipóteses. Então, através desse estudo, a gente vai trazer os nortes possíveis para que as pessoas possam falar, não, eu quero ir por esse caminho, ou eu vou esperar porque é mais vantajoso, entendeu? Entendi. E a Roseli Aparecida de São Paulo, ela pergunta, tenho 55 anos, nunca contribuí para o INSS. Após a pandemia, resolvi abrir um MEI. Nesse caso, eu ainda consigo me aposentar ou não? Eu estaria jogando dinheiro fora. Bom, não necessariamente ela estaria jogando dinheiro fora, mas considerando a idade que hoje ela tem, a aposentadoria por idade, por exemplo, ela teria que atingir 62 anos. Tá? 62 anos e 15 anos de contribuição. Então, a pessoa hoje, com a nova regra, só pode, com a regra atual, quer dizer, a pessoa só pode se aposentar se ela compor 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade. Então, no mínimo 15, somado à idade. Então, se ela chegar nos 62 e ainda faltar um tempo, 65 anos, que a lei permite o benefício do LOAS, né? Ele é um benefício assistencial, não é aposentadoria. Não prescinde de recolhimentos, né? De contribuição. Porém, é um benefício bem complexo de conseguir, porque ele tem algumas regras específicas para sua concessão. Aí, no caso dela, como ela já abriu o MEI, ela não pode entrar pedindo LOAS, né, doutora? Em tese, se na oportunidade ela pediu LOAS, ela já não pode mais ter a contribuição, porque é como se ela é empresária, né? Então não seria possível aí o pagamento através do recebimento através do LOAS, né? Então ela teria que compor aí no mínimo os 15 anos de contribuição e ela vai ter direito à aposentadoria. A gente tem a pergunta na live aqui da Inês Paz. Ela pergunta: minha mãe tem 61 anos, contribuiu alguns anos, porém, hoje não, deixa eu ver aqui, hoje não contribui mais. Qual é o melhor caminho para a aposentadoria? Bom, considerando a idade dela de 61 anos, né? O que pode acontecer também é avaliar quanto tempo de contribuição ela tem, porque se ela alcançar os 62 anos de idade e ela já tiver esses 15 anos de contribuição, a gente pode fazer o pedido da aposentadoria por idade. Tá respondido aí, Inês. Aí qualquer coisa, só chamar a doutora, né, pelo Insta e pegar o contato da doutora, que ela faz o planejamento aí da sua mãe e ver o melhor caminho aí para aposentadoria para ela. E a gente tem a pergunta do Jefferson Silva. Ele manda assim: em que momento é mais viável eu fazer o planejamento previdenciário? Eu tenho 34 anos de contribuição e 52 anos de idade. Bom, então com 52 e 34 ele já está atingindo aí 86 pontos, né? Então é interessante, como ele já tem bastante tempo de contribuição, é importante fazer o planejamento, porque a gente pode avaliar se dentro desse período tem alguma das funções que ele exerceu pode ser contado como especial. Hoje, com a nova regra, ele não consegue fazer a aposentadoria, porque eu vou precisar ver quanto ele tinha em 2019. Então, por isso, a gente tem que fazer o cálculo. Para você ter direito a algumas regras de transições benéficas para aposentar já imediato, precisa saber quanto ele tinha em 2019, que foi quando mudou a legislação, né? Então, a gente precisaria avaliar o caso dele concreto para ver, ó, você tem direito a X ou a Y, ou vamos atrás de documentos para você comprovar um tempo especial e aumentar esses 34 anos aí, entendeu? É bastante tempo de contribuição que ele tem, né? É bastante Mas não tempo. Na regra atingiu a anterior idade, eram né? 35, né? Na regra anterior, 35 anos de contribuição não tinha o mínimo de idade. Hoje já tem outras regras, né, que precisam ser avaliadas. Por isso a gente fala sobre o planejamento, porque a gente vai trazer todas essas nuances, principalmente porque se a pessoa tiver direito adquirido, né, vamos supor que ele tenha algumas empresas que não constam no INSS, ou 2, 3 empresas dá para contar como especial. Pode ser que ele pode aumentar de 34 para 37, para 38, aí ele já pode se aposentar. E a gente tem a pergunta da Ângela, que ela é do Rio de Janeiro. Ela diz: minha mãe tem 65 anos e pagou somente 5 anos e 6 meses. E depois não pagou mais.
existe alguma forma de ela se aposentar? Nesse caso, pensando numa aposentadoria imediata, conforme a pergunta dela, só se fosse através do benefício assistencial do LOAS, mas precisa ser avaliadas outras hipóteses. Precisa ter cadastro único, precisa avaliar a quantidade de pessoas na residência, a renda per capita. E a gente tem a última pergunta aqui da Miranda Soares, de São Paulo. Ela diz: tenho 68 anos, trabalhei por 40 anos no INSS. Só que, doutora, constam apenas 5 anos lá no INSS. Fui informada que a empresa na qual trabalhei não recolheu. E essa empresa não existe mais. Tem como resolver o meu problema? Temos também. Nós partiríamos aí do princípio de solicitar alguns documentos, né, para comprovar que ela trabalhou, né, partindo da carteira de trabalho, extrato analítico do FGTS, né, para comprovar. Outros documentos que ela possam realmente verificar que trabalhou, sindicato, né? Então, tem algumas possibilidades de avaliar, né? E buscar a comprovação desse tempo para ele ser devidamente computado para aposentadoria. É porque tem muitas empresas que antigamente não contribuía, né? Só marcava na carteira e teve muita gente que teve esses problemas, principalmente quando passou para o digital, né, doutora? Tem muita gente com esses problemas, vínculos que não foram baixados, rendas que não foram, salário de contribuição que não foram devidamente inseridos, né? Mas existe a possibilidade de solicitar microfichas no INSS, extrato analítico na Caixa Econômica, né? E outros documentos. Aí a gente precisaria entender, né, a documentação da pessoa para a gente dar um melhor feedback, a melhor assistência, né? E a gente tem a pergunta aqui do Sapatinho, que está na live. Ele manda: boa noite, eu tenho 35 anos e 10 meses de contribuição e 50 anos de idade. No caso, a sua pergunta, Sapatinho, seria se você deve fazer o seu planejamento, porque ele só mandou isso, doutora. Na verdade, seria interessante fazer planejamento, porque como a gente está falando aqui desde o início, o planejamento ele é importante para trazer as possibilidades, né, da aposentadoria, certo? Ele tem aí 35 anos e 50 anos de idade, ele soma 85, né? E é igual o caso do outro, analisar para saber se dentro desse período ele conseguiria compor mais algum período, aumentar, né? Dependendo das funções dele, né? Que ele exercia. E assim, em média, o que a gente diz é que se antes era 35, você vai precisar alcançar, em média, de 3 a 4 anos a mais do que o que era antes, que seria os 35, no normal. Mas, de qualquer forma, a gente teria que avaliar quanto tempo ele tinha em 2019. Aí só com cálculo. Doutora, eu não sei se o pessoal vai mandar mais pergunta aqui, mas a gente já está chegando quase no finalzinho da nossa live. Eu queria agradecer a sua presença e perguntar se faltou a gente falar algo aqui que a doutora gostaria de ressaltar, que seria importante sobre o planejamento previdenciário. Bom, na verdade, acho que a gente abordou aqui bastante tema, né? Bastante informações. Acho que foi bem produtivo, principalmente trazer essas nuances de algumas profissões e sobre a importância do planejamento. Quanto antes você começar, melhor é para que você possa entender a sua vida previdenciária, né? Não deixar para a última hora, porque muitas das vezes tem muitos documentos para correr atrás, para solicitar, e você já pode fazer isso sabendo qual é a previsão média, né, para sua aposentadoria futura. Então, através do planejamento, né, que você consegue essa informação. Tá certo, doutora. Eu agradeço a sua participação. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato para tirar esclarecimento, dúvidas, ou até mesmo se precisar dos serviços. Tá, joia. Nós temos aí o nosso Instagram, né? Luana Brito, ADV. Lá tem os nossos contatos, pode nos contatar lá pelo direct, pode deixar suas dúvidas. A gente também vai tirando as dúvidas por lá, informa os nossos contatos, WhatsApp, enfim. E aquilo que precisar, a gente está à disposição. Agradeço imensamente também o convite, né? Espero ter sido bastante esclarecedora e, como informei, quero ressaltar, trabalhamos em São Paulo, mas também atuamos aí em todo o território nacional através do nosso digital, que hoje tem favorecido demais, né?
É verdade, muitos trabalham aí através do digital. O Sapatinho, ele está dizendo que a esposa dele tem 55 anos, mas nunca contribuiu. Como ele poderia fazer para ela se aposentar? Ou fazer a contribuição, ou no caso, realmente seria o LOAS, né? Porque você precisa ter a idade 62 mais 15 anos de contribuição. Se não tiver, você não consegue ter aposentadoria por idade. A não ser que tenha algum tipo de problema de saúde, né, doutora? Isso são os benefícios por incapacidade, mas também devem ser avaliados porque você vai precisar de documentações médicas, tem as doenças específicas, tem casos que você vai precisar ter qualidade de segurado com a Previdência, que é o vínculo, né? Então, existem algumas nuances específicas, entendeu? Para os benefícios por incapacidade. E a gente tem aqui o pessoal na live falando que a live foi maravilhosa, dando aí agradecimento. A Inês Paz pediu para passar o endereço da doutora. O endereço, sim, o nosso endereço fica na Avenida Sapopemba, 14.329, em São Mateus, na Zona Leste. Também trabalhamos, temos um escritório no Tatuapé, então Tatuapé e São Mateus, tá? Entra no nosso Instagram, curte, compartilha, começa a nos seguir, tem bastante conteúdo informativo e a gente consegue passar para você o endereço certinho lá para que você possa entrar em contato conosco, com o nosso comercial. E também, para quem quiser entrar em contato com os espaços jurídicos, solicitando os contatos da doutora Luana Brito, é só entrar em contato diretamente com os espaços jurídicos ou aqui pelos estúdios TPFest, que a gente passa o contato da doutora Luana Brito para que vocês entrem em contato diretamente com ela, ok, pessoal? E lembrando que a doutora faz parte dos espaçosjurídicos.com.br, tem dicas delas lá no site e também no Instagram dos espaços jurídicos. Então, vocês podem estar acompanhando aí as dicas da doutora Luana Brito. E essa live realmente, a Mai está dizendo que foi muito produtiva. Nós temos o pessoal aí mandando parabéns pela live, teve bastante comentário aqui, o pessoal comentando, agradecendo pelas informações. Legal. A Casey disse que foram informações bastante importantes. Então, tem muita gente parabenizando e dizendo que a live foi muito importante, porque esclareceu bastante dúvidas aí do pessoal sobre o planejamento, né, previdenciário. Lembrando que a gente tem uma vasta, né, área da Previdência aí, né, doutora, para esclarecer e trazer informações também para as pessoas. Então, espero ter aí uma nova entrevista com a doutora sobre outro tema, esclarecendo aí as dúvidas do pessoal aí que teve. E o Sapatinho está agradecendo pelas informações e falando aí, Deus abençoe grandemente vocês. Eu agradeço aí. E agradeço a sua participação, doutora, e espero encontrá-la mais vezes aqui nos espaços jurídicos pelo Estúdios TPFest. Muitíssimo obrigada, né, pelo convite, pela disponibilidade. Estaremos à disposição para prestar outras informações de outras áreas, de outros pontos, né, a serem abordados. E aqueles que quiserem, a gente está à disposição aí para sanar as dúvidas. Eu agradeço, então, quem quiser entrar em contato com a doutora, pode estar entrando em contato aqui através do inbox dos estúdios TPFest ou pelos espaços jurídicos que a gente fornece o contato da doutora. Agradeço imensamente, desejo uma boa noite a todos os internautas que estão acompanhando e uma boa noite, doutora. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Boa noite e até o nosso próximo programa do Bate-Papo Legal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.